Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Dependendo do horário que vocês vão ver essa conversa, nossa, que está estreando no canal nesse instante, do início da noite de terça-feira. E hoje, gente, nós vamos conversar sobre um dos tópicos do capítulo 24 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Título, né, desse capítulo é Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. E o tema de hoje é não procurar os gentios, ou não ir aos gentios, ou não vades ter com os gentios. E quem, afinal de contas, foram esses gentios do passado? Quem são ou seriam eles nos dias de hoje? É importante lembrar que nós estamos aqui num estudo de um tema, a doutrina espírita, tá? Então, a palavra gentio significava um não-judeu, um israelita. Os tradutores cristãos da Bíblia usaram, né, a palavra gentio para designar coletivamente os povos e nações distintas, né, do povo da época. Quando Jesus contou a parábola do bom samaritano, aqui para exemplificar, ele contou para exemplificar lá para um judeu que era o amor próximo. E que ele tinha em alvo principalmente o que, gente? Derrubar a barreira preconceituosa e religiosa que havia naquela época, né? É por parte dos judeus em relação aos samaritanos. E hoje ainda temos bastante, né? Então, é uma infelicidade alguns textos, inclusive falando sobre essas questões, ignorância. É uma infelicidade ver alguns textos e comentários aí, inclusive pela internet, ou então ouvir criticando religiões, né? O espiritismo representa algum perigo? Alguns textos aí. Ou o espiritismo causa alguma alienação? Então, são comentários ignorantes, questionamentos infelizes, sem bases científicas sólidas e que contrariam a doutrina de amor propagada por Jesus. Há quem acredite que a filosofia ou a religião que professa é a única correta, só há aquela verdade. Dias atuais vão nos mostrando o tempo todo que o novo está batendo a porta, entrando, saindo, e precisamos, o mais rápido possível, nos adequar, ampliar os nossos horizontes, ampliar nossas visões. Mas há ainda quem fique com aquelas visões de 2.000 anos, de 3.000 anos atrás, visões tribais e restritivas. Então vamos agora conversar sobre isso tudo. Mas antes, vamos fazer aqui uma leitura do texto inicial para eh, buscarmos aí, né, uma. A gente acaba de chegar na conversa, e às vezes fica aí buscando concentração. Então, nós temos o texto de hoje do livro Pão Nosso, lição 71 desse livro, Sacudir o Pó, ditada pelo Espírito Emmanuel para o médium Francisco Cândido Xavier. Vamos nós para a leitura desse texto. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó de vossos pés, disse Jesus, está lá em Mateus 10:14. Os próprios discípulos materializaram o ensinamento de Jesus sacudindo a poeira das sandálias, em se retirando desse ou daquele lugar de rebeldia ou impenitência. Todavia, se o símbolo que transparece da lição
o mestre estivesse destinado apenas a gesto mecânico, não teríamos nele senão um conjunto de palavras vazias. O ensinamento, porém, é mais profundo. Recomenda a extinção do fermento doentio. Sacudir o pó dos pés é não conservar qualquer mágoa ou qualquer detrito nas bases da vida, em face da ignorância e da perversidade que se manifestam no caminho de nossas experiências comuns. Moral é o desejo de confiar a outrem as sementes da verdade e do bem. Entretanto, se somos recebidos pela hostilidade do meio a que nos dirigimos, não é razoável nos mantenhamos em longas observações e apontamentos, que, ao invés de conduzirmos a tarefa a êxito oportuno, estabelecem sombras e dificuldades em torno de nós. Se alguém que não recebeu a boa vontade, nem te percebeu a boa intenção, porque a perda de tempo em sentenças acusatórias. Tal atitude não soluciona os problemas espirituais. Ignoras acaso que o negador e o indiferente serão igualmente chamados pela morte do corpo à nossa pátria de origem? Comenda-os a Jesus com amor e prossegue em linha reta, buscando os teus sagrados objetivos. Há muito por fazer na edificação espiritual do mundo de ti mesmo. Sacode, pois, as más impressões e marcha alegremente. Então, nesse instante, após a leitura desse excelente texto, nos dá muitas reflexões, motivos para refletir, né, sobre hipocrisia, sobre violência, e vai. Agora, fechar os nossos olhos, limparmos as nossas mentes e vamos, então, buscar a boa frequência, nos alinharmos com a espiritualidade amiga e, acima de tudo, agradecer a oportunidade de estarmos aqui e pedir a proteção, todo amparo, para que possamos conversar até aí dar o nosso tempo. E assim sendo, pedimos a permissão da espiritualidade amiga, Mestre Jesus, para iniciarmos a conversa desse início de noite de hoje. Que assim seja, Pai querido, graças a Deus. Então vamos lá, né, pessoal, conversar mais sobre não ir aos gentios. Pois agora, vamos falar primeiro aí da passagem de Jesus em si, é, sobre Jesus e os gentios. Entender já inicialmente um pouco mais que Jesus ele deu essa lição. Bom, então nós temos aí Jesus, tá lá, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, item 8. E é óbvio, isso está lá no Evangelho de Mateus 10, 5 a 7. Jesus envia seus apóstolos depois de lhes ter dado as seguintes instruções: não vades aos gentios, e não entreis nas cidades dos samaritanos, e não mais ides, perdão, antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E nos lugares para onde fordes, pregai dizendo que o reino dos céus está próximo. Então nós temos aí gentios, samaritanos, ovelhas perdidas da casa de Israel. Buscando agora uma concepção bem ampla sobre isso, sem visões restritivas e não restrito apenas àquele que alguns traduziram, interpretaram, mas
juntando o máximo dessas interpretações, com toda a lógica, nós temos que aqui Jesus instrui os 12 apóstolos a iniciar a difusão do seu evangelho entre os judeus afastados do judaísmo. E por que eles estavam afastados do judaísmo? Por insatisfação ou então por desilusão. Jesus orienta os apóstolos a se manterem afastados dos samaritanos considerados dissidentes do judaísmo, dos gentios, politeístas por formação cultural, esses gentios. Então Jesus também esclarece os discípulos que por onde passarem devem curar os doentes do corpo e do espírito. Mas ao contrário, pregando o evangelho e anunciando o advento do reino dos céus, num clima de paz e harmonia. Assim, as instruções de Jesus aos seus discípulos foram bem claras. Né? Primeiro, procurar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Segundo, evitar os povos gentílicos. Mas que motivo então justificava essas orientações tão específicas por parte de Jesus? A resposta é bem simples, minha gente. Em primeiro lugar, os seus discípulos, os discípulos de Jesus, não possuíam condições para lidar com as diferentes interpretações religiosas existentes, uma vez que conheciam apenas os ensinamentos da lei judaica. Por isso, os apóstolos, ainda sem preparo adequado, deviam procurar primeiro os que tinham a mesma base filosófica e religiosa do que eles, a crença em um Deus único, né? E esperavam o Messias, porque estes estavam mais preparados para as novas revelações, mais preparados em relação aos outros, mas como nós vimos em toda a história de Jesus, não totalmente preparados. E ainda hoje temos aí, né, vários cenários. É importante considerar também outra questão, tá? Jesus estava submetendo os seus discípulos a um teste. Também temos esse olhar. Na verdade, era um teste e um treinamento daquela primeira vez, né? Já que os apóstolos iriam enfrentar futuras lutas que enfrentariam devido ao trabalho da difusão do cristianismo. E até hoje, todos aqueles que pregam não com palavras, mas sim com gestos e atitudes, que com palavras tem um monte de gente decora, que fala, para aquele que pratica isso, toma rasteira, toma o tempo todo e é testado o tempo inteiro. Além, então, né, dos motivos apontados, fechando parênteses, ao dar essas instruções aos seus discípulos, Jesus estava apenas adiando, um pouco mais tarde, estava postergando a divulgação dos seus ensinos em um plano mais extenso, que aconteceu com a chegada do apóstolo Paulo, cego de Damasco, né? E os que seguiram o seu exemplo. Bom, continuando, vamos falar aí um pouco mais sobre esses gentios. Quem seriam então os gentios? Falamos um pouquinho. Falando mais um pouco, na Bíblia, a palavra gentio significa um não hebreu. Os hebreus estabeleciam uma divisão entre o povo e definiam como eleito por Jesus. E os gentios, posteriormente, denominados pagãos. Então, na Bíblia, o gentio era aquele que não era hebreu. Gentio deriva de gens, que significa clã ou grupo familiar. Os hebreus dividiam o povo entre aqueles que eram eleitos por Deus e os gentios, que ficaram conhecidos como pagãos. E dessa forma, os judeus, então, possuíam leis rígidas que foram ordenadas para prevenir a corrupção dos seus costumes e da sua religião. A atitude dos judeus recorda, né,
podemos buscar uma aproximação, tá? Não é exatidão. Com as atitudes dos brahmanes indianos, que não comem com seus compatriotas de casta inferior, e muito menos com os párias, ou mesmo com os desconhecidos de outra nação. Então há que a gente pegar um pouquinho essa comparação, porque tem toda, né, essa contaminação. Paulo de Tarso, como eu já falei antes, o cego de Damasco, também foi chamado de apóstolo dos gentios. Por quê? A parte mais importante de seu ministério foi levar os ensinamentos do evangelho aos povos que não eram judeus, ou seja, os gentios. Bom, depois de quem eram os gentios, então quem seriam aí colocando aqui para vocês, os samaritanos? Os samaritanos, né, eram os nascidos em Samaria, capital do reino dissidente de Israel, após o cisma das 10 tribos. Isso aí dá uma outra conversa aí, boa. Os samaritanos eram considerados impuros pelos judeus. Vamos ver por quê. Os samaritanos acreditavam que adoravam o mesmo Deus dos judeus, mas não aceitavam as mesmas escrituras dos judeus. Aí já tinha problema com os judeus, né? A não ser os 5 primeiros livros, o Pentateuco de Moisés. Bom, e os judeus, então, né, por sua vez, acusavam os samaritanos de praticarem, por isso tudo aí que eu falei, a infidelidade religiosa. A aversão surgida nessa época pelos samaritanos, né, foi se aprofundando com o tempo. Os samaritanos, para não irem a Jerusalém na época das festas religiosas, construíram um templo próprio e adotaram certas reformas. Falando de samaritanos, né, gentios e tal, como era a sociedade no tempo de Jesus? Então, a situação da região da Judéia era explosiva. Uma separação ancestral opunha os judeus, guardiões de sua identidade fechada, e os que se abriam para o mundo e os cercavam para o helenismo e a civilização romana, né? Então, na sociedade do tempo de Jesus, havia grupos políticos e religiosos. Havia o rei, o imperador romano, o sumo sacerdote, os sacerdotes, a legião de soldados romanos, grupos, por assim dizer, guerreiros. Havia também trabalhadores nas mais diversas áreas da vida humana. Então, no tempo de Jesus, a brutalidade fazia sim parte do dia a dia, da vida cotidiana. O Império Romano oprimia a população por meio de inúmeras imposições oriundas de diversos impostos, por exemplo. Durante a maior parte de sua vida terrena, Jesus viveu sob o domínio do imperador Tibério César. E Herodes Antipas era tetrarca lá da Galiléia. E seu irmão Filipe, tetrarca de Itureia. Então, os sumos sacerdotes eram Anás e Caifás. A existência judaica se caracterizava principalmente pela religião, gente. As correntes religiosas atuantes naquele tempo de Jesus são conhecidas como os saduceus, zelotas, fariseus, essênios, herodianos e movimentos batistas. Os samaritanos, como eu já falei antes, não pertenciam ao judaísmo e não constituíam uma corrente religiosa. Porém, faziam parte da chamada Palestina romana. Como já disse, os samaritanos eram observadores da lei de Moisés, representada lá no Pentateuco, mas não aceitavam os demais livros do Antigo Testamento, aquela tal de infidelidade religiosa usada, apontada pelos judeus. Bom, e os gentios, dias atuais e o espiritismo?
É, gentios, no mundo atual, não são um povo. São as opiniões de todos os que se colocam contra os sentimentos, melhor, os ensinamentos. Os combates de hoje são como são perdão, com as armas dos esclarecimentos, orientações e estudos. Por outro lado, a maioria dos praticantes das religiões cristãs pais ainda acreditam que são, não são todos não, tá? Detentores únicos das verdades. Todavia, há divergências de traduções e interpretações dos textos bíblicos. Os doutores da lei, né, interpretavam e colocaram, depois de Jesus e depois de Paulo, a figura da Santíssima Trindade. É uma questão, uma ideia que vinha lá do hinduísmo, né, e por aí vai, mas muitos não sabem disso. Bom, o quanto a filosofia ou a religião, então, é professada por alguém, transforma de fato o seu comportamento para melhor, né? O que mais chama atenção, gente, é a questão da hipocrisia, não é? Quantos conseguem praticar os exemplos de amor ensinados por Jesus? A gente fica aqui com essa pergunta. Cristo, ele não criou nenhuma religião, mas ele exemplificou puro amor em seus atos e palavras, muita tolerância, muita paciência, né? Pai. Jesus, para o Espiritismo codificado, ele, acima de tudo, é o grande modelo e guia para toda a humanidade. É claro, é o governador do planeta Terra, e de mais outros quatro, cinco, né, espalhados pelo universo, cada um em seu respectivo momento, fase evolutiva. Primitivo, expiação, regeneração, e assim vai. Então, e é claro, Jesus é nosso irmão, também filho de Deus, um estágio de evolução muito maior, é um espírito de luz, um espírito mais elevado que nós temos aqui no ambiente terrestre. A doutrina espírita não está limitada somente a um lugar, e nem possui líderes, rituais, imagens. Ensinamentos chegam então a qualquer lugar. E no Espiritismo não há privilegiados, todos têm acesso. Mas é fato, né, gente, que praticar o amor como Jesus fez, ainda é uma realidade para os habitantes, é uma realidade assim, difícil de ser concretizada na sua plenitude por todos nós habitantes do planeta, mas um dia será. Nós conseguiremos praticar Jesus, viver Jesus. Hoje é necessário que pelo menos nós tentemos fazer isso. Em vez de gravar, né, só estudar, botar em prática no dia a dia. Não é fácil. Bom, temos também agora aqui, né, uma breve exposição sobre os 12 apóstolos e as ovelhas perdidas de Israel, que afinal de contas Jesus disse, né, lá para os 12 apóstolos: Não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade dos samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Vamos ver aí quem são essas ovelhas, o que significam essa fala, porque Jesus orientou então seus discípulos a procurarem as ovelhas perdidas da casa de Israel e evitassem os gentios, não foi? Então, repetindo o que já foi dito, eu já falei, porque os discípulos de Jesus ainda não reuniam condições de atenderem a variedade de opiniões religiosas da época. Eles só conheciam os ensinamentos da lei judaica. E assim deveriam
fazer suas pregações para seus irmãos judeus, pelo menos naquele primeiro momento. E Jesus estava testando, né, seus discípulos e treinando ele, repetindo o que já foi falado, a enfrentar desafios futuros que encontrariam a divulgação do Espiritismo. E a casa de Israel era um pequeno povo. Os gentios eram outros pequenos povos circunvizinhos. Hoje em dia é mais difícil acontecer, mas na época de Jesus, e em consequência das ideias acanhadas e materiais então em curso, tudo se circunscrevia e se localizava, bem diferente dos dias de hoje, né, gente? Hoje, as ideias se universalizam, né? Se espiritualizam, conseguem arrancar diferentes opiniões e mais ainda sentimentos. A tecnologia facilita, mas facilita demais. As informações e discursos chegam a quase todo canto de forma rápida e possível o tempo todo. É muita informação, muita exemplificação, é muito conhecimento. As ovelhas perdidas, né, naquela época lá, eram os judeus afastados do judaísmo. Tinham crença, não receberam explicações, orientações, tinham dúvidas, tinham expectativas quanto ao seu progresso espiritual. Então, essas ovelhas perdidas da casa de Israel, que Jesus se preocupava, mandou, né, os apóstolos deles irem até essas ovelhas, representavam as pessoas que, possuindo uma base de espiritualização, estavam perdidas porque não encontraram na religião que adotavam como norma de conduta respostas às suas indagações íntimas, aos seus sofrimentos, aos seus anseios e ao seu caminho espiritual, crescimento espiritual. E hoje em dia nós vemos assim, muito disso, né? Muitos se sentem assim com aquelas religiões que abraçam e depois ficam assim, poxa, não está respondendo aos meus apelos, aos meus anseios, né? Outros enxergam praticantes de religiões que não conseguem melhorar mesmo estando ali dizendo que são praticantes, né? Porque o praticante ele demonstra melhorias. Há inclusive os jovens de hoje que veem essa aparente ineficácia das religiões dentro da própria casa, debaixo do mesmo teto. Casais que não se entendem, brigas, casais que se separam, fim, né, daquela família, traições, dentre outras tantas coisas tristes. Os jovens veem nos mais velhos, muitas vezes, né, praticantes de religiões, muita hipocrisia, mesmo sendo religiosos. Aí eles questionam mais ainda, e ainda mais nós temos aí muitas orientações atuais, né, materialistas, fica um pouco mais complicado. Então é preciso enxergar que Deus, por exemplo, não castiga, e que é preciso praticar, na verdade, o amor de Deus, que tudo é questão sim de merecimento, não é? É a famosa colheita, é semeadura e colheita. Você é livre para plantar, mas é escravo de colher aquilo que você plantou. Então, além, né, dessas ovelhas desgarradas, nós temos também o caminho das gentes, que indica outro tipo de pessoa naquela época de Jesus, situadas em oposição às ovelhas perdidas da casa de Israel. São os materialistas, falando aqui esse termo hoje, descrentes por convicção ou por espírito de sistema. Bem, tem isso. Encontram-se, de que forma? No estágio evolutivo onde as sensações da matéria lhes satisfazem o sentido, não mais o quê? Desejam. Você tem aquela questão, inclusive, lá de Santo Agostinho, né, do hedonismo, e por aí vai. Aí dá outra conversa boa. Bom, então são pessoas que ainda não estão habilitadas à verdadeira transformação espiritual, porque estão, sobretudo, muito ligadas à carne, né? Ao dinheiro, à beleza, ao poder, ao status e por aí vai. E então, por força do piso evolutivo que se encontrava. Entretanto, reconhecemos que entre estes podem surgir indivíduos decididos de uma hora para outra. E já cai. Dispostos a superar os limites impostos pela vida material. A gente vê nisso aí, o próprio Santo Agostinho
saiu dessa questão hedonista, né, lá dos prazeres e tudo mais, e se tornou quem nós conhecemos hoje. E a cidade dos samaritanos simboliza os discutidores religiosos, os dissidentes e os polêmicos. Vivem à parte, não se misturando com os que pensam de forma diferente. Entre eles também surgem os que impulsionam o progresso, que valorizam a união e a paz entre as criaturas. Temos todo tipo de gente aí que Jesus pediu para procurar antes, né, dos gentios. Bom, e então falando um pouquinho dessa questão aí do olhar de Jesus, nós temos assim alguns dos escritores dos evangelhos sempre descreveram Jesus ensinando como, por exemplo, em Marcos, capítulo 4, versículo 1 ao 2, lá exemplificando. É, ele diz: Outra vez, Jesus começou a ensinar à beira do mar. E reuniu-se a ele tão grande multidão que ele entrou num barco e sentou-se nele sobre o mar. E todo o povo estava em terra junto do mar. Então, lhes ensinava muitas coisas por parábolas. Todas as referências, gente, que podemos verificar mostram Jesus ensinando em vários lugares, saindo da situação de Marcos, tá? Jesus combatia o pecado, combatia a hipocrisia, combatia a crueldade, a falsidade, o preconceito, né? A crueldade para com os fracos e oprimidos. Ele combatia tudo isso. Ele sentava à mesa com diversas pessoas de diversas classes sociais. Nós vimos quando ele se sentou à mesa lá, Zaqueu. É, então foi muito criticado Jesus pelos fariseus, os famosos doutores da lei. E hoje em dia temos ainda muita gente que se porta aqueles antigos fariseus que se acham verdadeiras autoridades em assuntos religiosos, em Deus, né? Mas não praticam nem de longe o amor de Deus, muito apegados à palavra, né? E pouco apegados ao amor, ao perdão, ao aconchegar aquele que precisa, independente da visão filosófica e religiosa que as pessoas possuem. Jesus estava sempre disposto a ensinar a prática do amor, mesmo antes, gente, que as pessoas se mostrassem arrependidas. Jesus oferecia normas práticas da vida. Jesus provou que não tinha plano só para os judeus. Estamos falando aqui, né? Não vai dos gentios, que não vai de agora aos gentios. Então, a passagem que estamos conversando hoje é uma das muitas provas disso aí. Jesus tinha o seu momento para cada grupo, para cada pessoa, inclusive o grupo dos gentios. E Paulo foi convocado para essa tarefa. Claro que nós temos aí a história de Pedro com Cornélio, que é com questão do tempo não vamos falar muito hoje, só citando aqui. Então, Jesus, como governador do planeta Terra e de outros mundos em evolução, né, ele tem o plano divino para esse mundo quanto para os outros mundos. Nós podemos ver essa, digamos, por assim dizer, diretriz pedagógica, e no caso aqui da Terra, começou de forma mais ferrenha com a vinda de filósofos, seja na China, seja lá na Grécia. E também tivemos tantos emissários de luz, né, tantos seres luminosos enviados para cada canto do globo terrestre, cada canto do mundo em diferentes épocas. Nenhum lugar do mundo ficou desamparado e sem orientação. Seres de luz renascidos deixaram propostas de filosofias fantásticas de diversas civilizações antigas. Jesus não faltou com caridade quando disse para os apóstolos não irem aos gentios naquele momento. Até porque Jesus disse que não necessitam de médicos os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Jesus veio para os doentes e não para os sãos. E o planeta Terra ainda é um grande hospital. Não tem ninguém aqui com essa capacidade fantástica de não ter nenhum problema interior.
Bom, então nós chegamos agora à nossa parte aí, já final da conversa, e nós temos no quadrinho aí, por exemplo, um resumo dessa questão de não vai ter com os gentios, como podemos perceber ali, o que acompanhando, vocês podem ver, não significou para os apóstolos desprezar seus gentios, mas significou para os apóstolos. Os gentios não estavam preparados, mas os judeus estavam, naquele momento, preparados por Moisés e pelos profetas. E não vai ter com os gentios, não devem aplicar-se o quê? Aos incrédulos sistemáticos, aos zombadores obstinados, aos adversários interessados em outra coisa. Mas deve ser aplicado esse ensinamento aos de boa vontade, aos que desejam luz, aos que querem ver, aos que querem praticar o amor. E assim sendo, então, nós temos, né, falando mais ou menos tudo que foi conversado, os gentios atuais são as pessoas que estão no que chamamos de mundo, sem conhecimento de Deus, ou apenas conhecendo de ouvir falar. E a gente percebe que, às vezes, dentro das próprias religiões, muita gente é assim. Quanta gente frequenta os templos das, das várias religiões mais como evento social do que como prestam atenção naquilo que está sendo ensinado. Quando sai dali, às vezes, né? Não podemos enxergar esses gentios de hoje, como esses incrédulos, como esses zombadores, obstinados, né? Por aí vai. Pessoas com visões materialistas que defendem o famoso morreu, acabou. A religião cristã defende o morreu, acabou se é mencionado céu, inferno, anjo, demônio, como em apertadíssima síntese e resumo, o mundo espiritual está em volta de nós o tempo todo, né? Os samaritanos são aqueles que se dizem cristãos, mas não praticam os ensinamentos de Jesus. Praticam preconceitos e hipocrisias, que de certa forma os fariseus de hoje também, né? Então, essas palavras, essas pessoas, perdão, até frequentam templos, como eu falei, né? Mas praticam suas visões distorcidas e preconceituosas. Tendem lá de uma forma que às vezes combatem irmãos de outras religiões, né? Jesus não fez nada disso. São os donos da verdade, pelo menos acham que são. E muitos, quando terminam os horários lá dos sermões, lá dos cultos, né, e por aí vai, né, dos estudos, nem sabem o que foi comentado porque nem prestaram atenção, como eu falei aqui ainda há pouco. Está preocupado mais com a roupa, que quem está falando, com a pessoa que está do lado, quantos vieram, tal. O ensinamento ali não tem muita atenção, não. Acho que alguma coisa mais ou menos assim. Bom, todo aquele que defende que sua religião, que sua filosofia é a única verdade, é um samaritano dos tempos modernos, gente, né? Então, para a gente poder fechar aí a nossa conversa, nós temos aí, relembrando o sacudir o pó, tá, do texto da página inicial, sacudir o pó dos vossos pés, né, para não entrar na faixa vibratória do mal, esquecer ofensas, decepções, melindres. Alimente-se de boas energias, de disposição de ânimo, trabalho no bem. O trabalho no bem, qualquer um pode fazer, tendo paciência, buscando não botar lenha na fogueira para briga no ambiente de trabalho. Não, vai, faz aquilo e tal, tumultuar, criticar, sem uma proposta, né, positiva, sem querer auxiliar. Quanta gente tem que critica por criticar, quer botar lenha na fogueira, quer ficar tomando conta da vida dos outros, achando que uma coisa ou outra pode estar acontecendo, na verdade nada daquilo está acontecendo, mas na cabeça a pessoa enxerga e interpreta aquilo que ela tem dentro dela, dentro do coração, não é? Devemos tomar cuidado com isso. Então, não devemos julgar, não devemos acusar. Todos voltarão quando chegar o fim aí da nossa vida física atual,
Nosso corpo físico vai voltar ao pó, vai se deteriorar, mas o corpo espiritual vai para o plano espiritual, né, e vai responder pelos atos e pelos pensamentos. Eles não foram bons. Então vamos orar por eles e por nós, se nós já tivermos feito, e por acaso, uma situação ou outra, fazemos algo semelhante. Vamos trabalhar no bem, vamos buscar o amor ao próximo e a nós mesmos. Vamos nos livrar de mágoas, de ressentimentos, né? Prosseguirmos, buscarmos o máximo de força para resistirmos a praticar atos e pensamentos ruins e seguirmos felizes em nossa caminhada, tornarmos também felizes a caminhada daqueles que convivem conosco no ambiente familiar, no ambiente de trabalho, em qualquer outro local que nós, porventura, estejamos em determinados e variados momentos do dia, da semana e por aí vai. Então, pessoal, agora nós estamos aqui chegando à nossa parte finalíssima, né? Então vamos encerrar a nossa conversa de hoje fazendo a nossa prece de encerramento aqui do estudo. E assim sendo, agradecemos a oportunidade, agradecemos por esses momentos terem corrido de forma tão agradável, tão suave, que podemos conversar, buscarmos reflexões, mais esse ensinamento de Deus, de Jesus, que é isso que importa, e não fenômenos fantásticos e coisa por aí vai, mas sim o fenômeno que acontece o tempo todo dentro de nós para buscarmos melhorar e evitar fazer coisas desagradáveis que vão prejudicar a nós mesmos, vão nos trazer doenças físicas, doenças emocionais e também vão prejudicar a nossa semelhante. É isso que nós devemos pedir à espiritualidade amiga, aos nossos guias e mentores para nos auxiliar, ficarmos o equilíbrio, ficarmos paz dentro de nós e refletir isso à nossa volta. Assim sendo, Pai querido, agradecidos estamos por esse momento que os de bênção recaem, todos nós, sobre os nossos lares, de todo local que esteja assistindo esse possa receber a presença dos emissários do plano superior e dar a oportunidade dos respectivos guias espirituais, amigos espirituais, de influir positivamente dentro de cada um de nós, impulsionando ao bem. Temos assim a permissão para encerrar nossa conversa de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Pessoal, muito obrigado pelo carinho da atenção de todos vocês. Hoje eu fiz esse estudo, né? Não era eu para fazer, era minha mãe, mas si, mas por outras condições aí de saúde ela não pôde fazer, então eu tentei aqui substituí-la para que o trabalho possa prosseguir e vocês tenham aqui o estudo do canal conforme foi programado e mantendo o compromisso com a espiritualidade superior. Até o próximo estudo. Curtam e compartilhem vídeos desse canal. Tchau, pessoal.